Diz assim a palavra de Deus: assim que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Ele tocou sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Mas ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e com sua palavra ele expulsou os demônios e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Oremos. Senhor Deus, fale conosco com tua santa palavra e que sejamos hoje, mais uma vez, atravessados por ela, pela espada que corta e fere nosso coração, mas que nos fere para salvar, nos fere para curar, nos fere para renovar, nos fere para encorajar, nos fere para nos tirar da nossa inércia, da nossa acomodação. Fale conosco, Senhor. Rogamos-te mais uma vez em nome de teu Filho Jesus. Amém. Nós estamos estudando os milagres de Jesus no Evangelho de Mateus. E todo o enredo das nossas exposições, de alguma forma, tenta mostrar, evidenciar o quanto os milagres de Jesus estão conectados à sua história, à história da redenção. E o quanto esses milagres são sinais redentivos da obra de Cristo Jesus como Rei. Qualquer um que lê o Evangelho de Mateus e estuda o Evangelho de Mateus, percebe facilmente o quanto Mateus está comprometido em mostrar como esse Messias, que é o Rei do Universo, como ele reina, como ele governa seu mundo, como ele anda no mundo que ele criou e como ele vive entre os seus súditos. O Evangelho de Mateus é um evangelho que nos ensina o Rei no meio do seu povo. O Rei não sentado no seu trono, mas o Rei andando no meio do seu povo como Emanuel, como aquele que está conosco e andando no meio de nós, andando entre nós. Esse Messias, que é o Rei, que é o soberano Senhor, ele se apresenta. Preste atenção, o Rei anda no meio do seu povo. O Rei está no meio do seu povo. O Rei andando no meio do seu povo, agora vai mostrar como ele governa o seu povo, como ele reina, como ele orienta, como ele dá a sua orientação, como ele convive, como ele dá o exemplo. Não é à toa que Mateus, para mostrar esse Rei soberano, para mostrar esse Messias verdadeiro, para mostrar esse Messias que governa sobre tudo e sobre todos, começa a genealogia dizendo exatamente que é o livro da genealogia de Jesus Cristo, Filho de Deus, filho de Davi, filho de Abraão. Ele é, portanto, o Messias. Cristo é o Messias, o Rei esperado. Mateus, ele quer, de alguma forma, surpreender os seus leitores que esperam este Rei, que vai estabelecer seu trono na terra, e que vai governar na terra, sentado no trono que os homens fizeram. Mateus escreve sobre um Rei, sim, o Rei do universo, mas de alguma forma sabota todas as expectativas que aqueles que esperavam o Messias o esperavam do jeito que esperavam, como um grande guerreiro, como um grande Rei que sentaria no trono e governaria sobre todos os povos e nações. Mas Jesus surpreende a todos e Mateus faz questão de mostrar que este Rei do universo, este que é o Messias esperado, ele nasce de uma virgem. O seu nascimento é um nascimento simples. O seu berço é o lugar onde os animais se alimentam. Ele vive como alguém que foge dos reis deste mundo. Aqueles que, temendo o senhorio deste Deus menino, agora correm atrás dele numa perseguição e ele, pela graça de Deus, é preservado.
Ele vai até o Jordão, se submete ao batismo de João Batista, ouve a voz do céu que diz: este é meu filho que me dá prazer. E como um Adão é agora colocado no deserto, mas não no jardim, para ser tentado, e a sua tentação é atravessada por uma só situação, simplesmente a de fazer tudo para si mesmo como um rei, o rei dos homens, o rei de todas as eras. Assim faz. É interessante como a gente vê nesse caminho todo que a gente trilhou até agora, um Mateus apresentando Jesus, depois dessa coroação que é o batismo, depois da tentação no deserto, um Jesus que faz milagres, um Jesus que dá sinais, um Jesus que mostra que tudo aquilo que Ele está fazendo para a glória de Deus e não para si mesmo. Ele faz um milagre atrás do outro e a fama de Jesus se espalha. Jesus se torna conhecido pelos milagres que Ele faz, porque Ele fala e Ele ensina com autoridade, e o seu ensino acaba atraindo também as multidões, e as multidões se acotovelam para chegar e se aproximar de Jesus. E vimos tantos milagres, milagres de Jesus tocando um leproso, milagres de Jesus atendendo a oração de um gentio, e hoje nós vamos ver o milagre de Jesus curando a sogra de um dos seus discípulos, a sogra de Pedro. Nesse texto que a gente vai ver, veremos mais uma vez esse rei andando no meio de nós. Como este rei reina, como este rei ensina, como este rei cura e cuida dos seus, como esse rei vive. O versículo de número 14 nos diz, em primeiro lugar, como esse rei se apresenta. O versículo de número 15 nos mostra a natureza desse rei. E o versículo de número 3 nos mostra em que consiste a sua missão, os versículos 16 e 17. Então nós temos aqui 3 tópicos importantes dentro deste milagre que nos revela o rei andando no meio do seu povo. Primeiro, o poder do rei, versículos 14 e 15a. A natureza do rei, versículo 15, parte B. E por fim, a missão do rei, versículos 16 e 17. Comecemos com o primeiro, o poder do rei. Note que Jesus enfrentou o deserto, como nós dissemos, enfrentou as tentações, e a tentação mais dura é aquela em que Satã diz a ele: você pode transformar essa pedra em pão. E Jesus diz que nem só de pão viverá o homem. Qual seria o sinal e o exemplo que este rei daria se ele usasse o seu poder para transformar aquela pedra em pão? Não poderia Jesus transformar pedra em pão? Ele não transforma água em vinho? Não poderia ele transformar pedra em pão? Mas se Jesus transformasse pedra em pão, ele faria sim um milagre. Mas esse milagre ele não fez. Porque se ele transformasse pedra em pão, quem comeria o pão era ele. E ele não veio fazer milagres para ele. Ele não veio operar um milagre para ele. Ele não veio usar o seu poder em seu próprio benefício. Por isso este rei anda entre os reis do mundo para dizer como ele reina, como ele governa, mas sobretudo, como ele lida com o poder. Jesus não lida com o poder para atrair sobre si todas as riquezas da terra. Por isso, por mais que Satanás ofereça os reinos deste mundo, por mais que Satanás ofereça a riqueza e o trono deste mundo, Jesus seguirá não caindo em tentação, porque o grande objetivo, a grande missão dele é usar o seu poder para a glória de Deus, e ele usará esse poder para a glória de Deus, não fazendo com que este poder reverta em seu benefício, mas em benefício daqueles que Deus colocar em seu caminho. E é isso que Jesus faz com a sogra de Pedro. Com a sogra de Pedro, nós vemos que Jesus não é só aquele que prega e cura as multidões.
Não só aquele que após um sermão incrível, como é o Sermão da Montanha, cura o leproso e cura de uma maneira fantástica o servo do centurião, como nós vimos semana passada. Jesus agora é aquele que cura a sogra do seu discípulo e que ao anoitecer expulsa demônios e cura enfermos. Mateus faz questão de mostrar àqueles que estão lendo cada um dos eventos que ele narra, a preocupação de Jesus em usar o seu poder para a glória de Deus. Então este é o exemplo do rei. É um rei que usa o seu poder e usa a sua autoridade, não para chegar no trono, não para sentar no trono dos homens, não para governar entre os homens como homens governam outros homens, mas ele usa o seu poder para que a glória de Deus seja manifesta em todos os seus atos, para que os homens glorifiquem a Jesus e em sequência a Deus o Pai. A segunda coisa importante é a natureza desse rei. Esse rei não somente usa o seu poder, não só como uma maneira de se doar, e aqui, meus irmãos, é uma das talvez mais importantes definições e maneiras de a gente enxergar o poder de Jesus. Você nunca parou para perceber o quanto o poder de Jesus se manifesta sempre como algo doador? O quanto Jesus usa o seu poder para doar. O quanto Jesus não usa o seu poder para tomar, para tirar, para arrancar. Mas Ele usa o seu poder para doar, para curar, para expulsar demônios, para estabelecer exatamente a natureza do reino de Deus, que é uma natureza doadora, e isso se manifesta e tem que se manifestar nos seus discípulos. Meus irmãos, o poder de Jesus é um poder que tem o cheiro da graça, tem o sabor da graça, tem o aroma da graça. O poder de Cristo Jesus não é o poder impositivo, não é o poder daquele que comanda e controla, simplesmente com a sua autoridade, mas controla com autoridade, graça e misericórdia. E é por isso que os discípulos de Jesus, quando são agraciados com a dádiva de Jesus, eles respondem ao poder doador de Jesus, exatamente seguindo a natureza do rei. Então, se Mateus mostra para a gente que, em primeiro lugar, Jesus manifesta o seu poder doador, chegando à casa da sogra de Pedro e vendo ela do jeito que estava, e a cura. Meus irmãos, ele não só exerce o poder ao curá-la, mas se você prestar atenção no versículo de número 15, ao tocar e curá-la, a Bíblia diz que ela se levantou e passou a servi-lo. Muitos acham que pode ter sido malária, tá certo? Outros acham que é coisa de sogra mesmo, não é? Então ela ficou curada, já vai trabalhar. Ali, o que é curioso é que ninguém sai de um período de convalescência, assim, um período tão como ela estava, com febre, e de repente é curada e já na hora começa a fazer um monte de coisas. Parece que as pessoas, quando elas são curadas e elas estão num estado febril e passa a febre, elas precisam de um tempo para se recompor. Mas parece que o milagre de Jesus ali não só é um milagre que cura, mas é um milagre que também potencializa. E é curiosa a reação da sogra de Pedro. A Bíblia diz que ao ser curada, ela se levantou e não foi comer, não foi buscar algo para si mesma, não foi trabalhar algo para si, tentar cavar alguma coisa para si. Não, ela levantou e já foi servir o Mestre. Eu tenho a impressão, meus irmãos, que o milagre de Jesus na nossa vida é sempre uma exortação ao autoesquecimento. Quando Deus te fizer um milagre, esse milagre não é uma cosquinha na sua barriga para dizer, cara, legal. É uma maneira de você entrar na natureza do ser divino, que é a natureza não só da doação, não só do poder doador, mas daquele poder que ao expressar a doação, devolve com a mesma moeda, com a moeda da doação. É impossível
a gente olhar para qualquer um que tenha sido atravessado pelo milagre ou por algo maravilhoso que Deus fez, e o coração cheio de graça não volte para Ele em gratidão. Por isso, o que mais nos deve encantar nesse milagre de Jesus com a sogra de Pedro é a reação dela, que é a reação de simplesmente não pensar em si mesmo. No momento em que ela foi curada, ela simplesmente se dirige a Jesus e vai servir a Jesus. Jesus faz milagres, Jesus usa o seu poder doador, mas ao curar as pessoas, Jesus não só cura as pessoas de suas enfermidades, mas cura também as pessoas de sua escravidão de si mesmas. Torna o cristão um discípulo capaz de não pensar única e exclusivamente em si mesmo, mas capaz de servir a Jesus. Por que nós não servimos a Jesus? Porque falta em nosso coração gratidão. Porque a gratidão é uma experiência de doação. É uma experiência que nos leva a, de alguma forma, retribuir, não na mesma medida, porque não conseguiríamos, mas pelo menos de uma forma que a gente aprende desde pequeno com a nossa mãe, a nunca receber alguma coisa e não agradecer. Agradecer com o nosso serviço. Eu acredito, meus irmãos, que o exemplo da cura da sogra de Pedro, e ao mesmo tempo ela se levanta e vai servi-lo, exatamente aquilo que deve ser a religião que Cristo ensinou. A religião que Cristo ensinou não é a religião em que você simplesmente tem que fazer alguma coisa para depois você ser agraciado por Deus. A religião do Evangelho é aquela em que Deus lhe dá. E é essa doação que vai constranger. É essa doação que vai impulsionar a resposta de amor. Minha pergunta para você nessa noite é: qual é a intenção do seu coração? Por que você está aqui hoje? Por que estamos hoje aqui reunidos? Talvez você tenha vindo aqui para ouvir uma palavra boa, mas Jesus não te trouxe aqui para ouvir uma palavra boa. Jesus te trouxe aqui, em primeiro lugar, para crucificar seu eu. Jesus trouxe você aqui para que você pudesse olhar para Ele e esquecer um pouco de você. Jesus não quer que você destrua a si mesmo. Jesus não quer que você nunca mais pense em você mesmo. Jesus só quer que você pense menos em você. E para você pensar menos em você, você precisa encontrar algo que seja mais valioso do que você. Jesus te trouxe hoje aqui para você encontrar algo que vale mais do que você. Algo que realmente vale a pena nessa vida, que é olhar para Jesus, se alegrar em Jesus e encontrar em Jesus contentamento. Se a gente encontra Jesus, mas a gente não consegue retribuir com toda a gratidão aquilo que Ele nos entregou, é porque de alguma forma o nosso coração ainda continua ensimesmado. Continuamos recebendo milagres de Deus, mas voltamos a trabalhar para nós mesmos. Somos curados, mas voltamos a trabalhar para nós mesmos. Por isso pessoas orgulhosas, vaidosas podem ser tratadas por Deus. De repente elas acabam passando por uma situação difícil, então elas acabam se humilhando, são curadas, mas o coração volta a ser duro. Volta a trabalhar para si mesmo. Não permita, meu irmão, minha irmã, que as dores e os sofrimentos que Deus te permite passar não lhe sirvam para acordar você para a surdez do seu coração diante de Deus. Não permita que nenhuma dor, não permita que nenhum sofrimento, não permita que nenhuma humilhação que Deus lhe faça passar seja mera dor, mera humilhação. É necessário olhar para a sua dor, para a sua humilhação e para aquilo que Deus vai fazer a partir disso, como algo que Ele nos ensina e orienta para a vida. O que a sua dor está dizendo para você? O que a humilhação que Deus está fazendo você passar está gritando ao seu coração hoje? Eu tenho uma única certeza, meus irmãos, de que tudo isso está gritando a você uma só coisa: se curve diante do Senhor. Se curve diante do único Rei do universo. Ele é o Rei deste universo. E Ele não governa como os homens deste universo. A um povo santo, Deus dá um Rei santo.
Mas se você quer saber o juízo de Deus a um povo iníquo, a Bíblia nos ensina que esse juízo que Deus dá ao povo iníquo são reis injustos e corruptos. Reis injustos e corruptos são o juízo de Deus a uma nação injusta e corrupta. Quando Deus quer punir e pune os seus, Ele não precisa fazer nada mais do que dar reis que não são segundo o coração de Deus. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, nós sabemos que nós somos peregrinos nessa terra, e que nós temos um rei que nos deu exemplo, que nos deu um modelo, que nos deu um padrão, que nos deu um norte, que nos deu uma direção, que nos deu um exemplo. E o exemplo de Jesus é o exemplo daquele que, tendo poder, se doa e não espera daquele que recebe outra coisa senão doação. O que Adão fez quando estava no Éden? Quando ele estava no Éden, ele tomou o fruto que não lhe pertencia, ele quebrou a dinâmica da natureza doadora, ele simplesmente atravessou a linha que não podia atravessar, e em vez de receber aquilo que Deus havia dado, ele resolveu tomar aquilo que Deus não havia dado. Por isso, meus irmãos, só existe uma reação diante do milagre de Deus, diante da ação de Deus: servi-lo. Por fim, versículos 16 e 17, a palavra de Deus nos diz exatamente o seguinte: ao cair da tarde. Então imagine que Jesus fez o milagre na sogra de Pedro, talvez na casa deles um pouco mais cedo, e aí como aquela música do Estênio Marços, eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir, é uma canção em que ele descreve Jesus, depois de ter tido um dia bastante exaustivo, e de fazer tantos milagres, ele tira uma sonequinha, e enquanto ele está ali dormindo, o Estênio descreve a visão de alguém que vê o Rei do Universo, exaurido, cansado, e ao mesmo tempo descansando, depois de ter feito tantas coisas, e de repente ele desperta, e ele desperta porque existe uma multidão lá fora, esperando por ele, e quando ele sai para aquela multidão, não somente para curar as suas enfermidades, expulsar os demônios, mas como diz a canção do Estênio Marços, ele sai para levar o coração sujo daquelas pessoas até Deus, para que ele seja um coração purificado por Deus. O que tem a ver cura, milagre com a obra vicária de Jesus? O que os seus milagres, aquilo que ele faz no meio do seu povo, tem a ver com a expiação de Jesus? Isso é o que nos reserva esse dia tão glorioso de Jesus, o dia em que Jesus cura uma pessoa e ao mesmo tempo cura uma multidão. Um Jesus que trabalha pessoalmente, que trabalha olhando o olho no olho de uma pessoa, mas um Jesus que também está no meio das multidões. Um Jesus que sabe ser rei entre poucos, mas também entre muitos. Então agora diante dos muitos, a palavra de Deus diz que ao cair da tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com sua palavra ele expulsou os espíritos, curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Isso está em Isaías capítulo 53, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, em Isaías 53, capítulo 53, versículo de número 4. O versículo de número 4 de Isaías reflete exatamente aquilo que Mateus está dizendo que Jesus estava fazendo. Algo estava se cumprindo, uma profecia estava se cumprindo. E que profecia era essa? Observe melhor a partir do primeiro versículo, versículo 1 do capítulo 53. Diz assim: quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E como um
de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Esse é um daqueles textos que constituem a relação que lá a partir do capítulo 40 de Isaías vai ser dedicado à figura do Eved Yavé, o servo do Senhor. E meus irmãos, se existe algo impressionante na relação de Isaías com Mateus, está na figura do servo sofredor. A pergunta é por quê? Se você andasse pela Galileia nos tempos de Jesus e conhecesse o judaísmo daquele momento, você saberia que o Messias era esperado por todos eles como um grande rei, como um rei poderoso, como um rei que faria tudo para que o seu povo fosse novamente um povo sobre todas as nações. Não é à toa que o Evangelho de Mateus dá a primazia a Davi, não a Abraão. Ele começa dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É o filho de Davi, o Messias, porque na memória coletiva do povo de Israel, a época de Davi, a época que Davi reinava, foi a época de maior glória entre a nação. Então eles vivem um momento mais glorioso. Depois dali, meus irmãos, é só queda. Então você vai ver, mais ou menos a história de Israel se resume nisso. Tá certo? De Abraão até Davi, tá certo? Saul, Davi, Salomão, reino dividido, e aí aparece eles lá no Império Romano do jeito que eles estão. Então o ponto alto de toda a experiência histórica de Israel é Davi. No imaginário deles, o Messias é um clone de Davi. O Messias, ele vai ser poderoso como Davi. Ele vai ser um grande estrategista. Ele vai ser alguém tão carregado de poder que ele vai fazer e acontecer entre as pessoas e vai subjugar aqueles que estão subjugando a nação de Israel. O que eles não esperavam era que esse Messias não estava só associado a Davi, mas esse Messias está associado à figura do servo sofredor. E se existe uma coisa que não combina na cabeça desse judeu do primeiro século, se uma coisa não entra na cabeça dele, é um Messias humilhado, um Messias fragilizado, um Messias que sofre, um Messias que sangra, um Messias que se humilha, um Messias que é humilhado. Isso não passa na cabeça dele. Jamais eles vão aceitar um Messias que nasceu e agora está sendo alimentado justamente no lugar onde os animais se alimentam. Não passa pela cabeça deles um Messias que veio de Nazaré. Não passa pela cabeça deles um rei que anda no meio do povo. Não passa na cabeça deles um rei que toca o leproso. Não passa na cabeça deles um rei que percebe a aflição não só de uma pessoa, mas de muitas pessoas, e se doa a essas pessoas. Não, eles nunca tinham percebido um rei assim. Eles nunca tinham percebido um rei tão grandioso, tão glorioso, mas ao mesmo tempo tão próximo, tão perto do sofrido. Não só porque aqueles que ele atende sofrem, mas porque é ele o servo sofredor. Porque é ele aquele que não só vai ensinar o povo a caminhar pelo sofrimento, mas sofrendo, vai ensinar ao povo o que Deus faz com o sofrimento. Imagine só que Pedro, junto com todos os outros discípulos, não conseguia entender um Messias associado ao sofrimento. Então, naquele mesmo dia em que Pedro diz algo tão bonito, né? Tu és o Messias. Quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que Pedro está dizendo para Jesus? Tu és o Messias esperado.
Tu és o rei do universo, tu és o rei, estamos felizes em tê-lo. Jesus diz, olha, o Espírito Santo te revelou, que coisa maravilhosa, coisa linda, mas Jesus logo em seguida já frustra Pedro e todos os discípulos. Mas é necessário que o Filho do Homem seja entregue, seja humilhado, seja vilipendiado em sua dignidade. Jesus então diz ali que o seu ministério será um ministério de humilhação. Então dali para diante Pedro começa com planos mirabolantes. Quais são os planos mirabolantes de Pedro? Pedro chega para Jesus e diz assim, Jesus, olhando assim por tudo isso que o Senhor falou, eu acho que ir para Jerusalém não é um bom negócio. Tá certo? O que Jesus responde logo imediatamente para Pedro? Arreda-te daqui, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Pedro ainda não sabe o rei que ele tem. Talvez você e eu sejamos como Pedro. Não sabemos ainda o rei que nós temos. Achamos que ele é um rei que reina lá do seu trono e que simplesmente não se envolve com o seu povo. Se você abre Apocalipse, por exemplo, capítulo 2, você vai ver a primeira carta de Jesus à igreja em Éfeso, a igreja na Ásia proconsular, e isso é muito significativo, meus irmãos, porque aquela igreja que está ali na Ásia proconsular é a igreja que está sob o domínio é uma província romana, está sob o domínio do Império Romano. E a Bíblia diz que Jesus se apresenta como aquele que anda no meio dos 7 candelabros, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E que tem na sua mão direita as 7 estrelas, que são os anjos de cada uma dessas igrejas. E o anjo aqui é o mensageiro, é o pregador, tá? Não é anjo não. É o pregador, aquele que é responsável por entregar o recado do Senhor. Então a Bíblia diz que Jesus anda por meio dos 7 candelabros. O que o autor de Apocalipse está dizendo com tudo aquilo? Em primeiro lugar, se trata exatamente do momento em que ele está falando das coisas que são. O livro de Apocalipse é dividido em 3 partes: as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que serão. Ele está falando exatamente do momento em que as coisas são. Aquelas igrejas existem. Aquelas igrejas estão passando por tudo aquilo que elas passam. Então Jesus está dizendo para aquela igreja, eu sou aquele que anda no meio dos 7 candelabros, ou seja, eu não preciso de ninguém para me dar recado do que está acontecendo na igreja. E eu não preciso que vocês duvidem de que eu governo essa igreja, porque eu tenho na mão direita, que é a destra, a mão do governo, todos os anjos, os pregadores, aqueles que são os pastores da igreja, aqueles que são chamados por Deus para dirigir uma igreja. Jesus está dizendo, eu os tenho em minha mão. Quem governa a sua igreja é Jesus, Ele está presente. Quando os cristãos cantavam no Novo Testamento e terminavam seus cânticos dizendo Maranata, eles não cantavam como eu e você dizendo Maranata, vem Jesus, pensando que Jesus irá lá na frente. Maranata, eles estão pedindo para que Jesus, por meio do Espírito, que é o outro Consolador, se faça presente no meio da congregação pela presença do Espírito Santo, para que a igreja possa perceber que Cristo está reinando aqui entre nós por meio do Espírito Santo. Jesus reina entre nós, Jesus reina em seu povo, Jesus reina neste mundo, e por isso, meus irmãos, a gente não precisa ficar desesperado com os rumos deste mundo, porque Ele é o Rei do universo. Mas talvez a gente seja como Pedro, a gente não consegue enxergar Jesus como o Rei que Ele é, mas enxergamos Ele como o rei que gostaríamos que Ele fosse. Mas, meus irmãos, Ele é o rei que anda no meio do seu povo. E a Bíblia diz que Ele é o servo sofredor, é aquele que carrega em si as nossas dores. O que isso significa? Significa que não nos interessa um evangelho gnóstico, não nos interessa a pregação de um evangelho que vai dizer o seguinte para você: Jesus vai salvar sua alma. Não, meus irmãos. O Evangelho de Cristo Jesus é o Evangelho da salvação de todo homem. O nosso corpo também faz parte de toda a obra da redenção. Por isso, quando Jesus faz milagres, por isso, quando Jesus cura, Jesus está dando um sinal do que significa aquela obra da cruz. Todos os milagres que Jesus faz, tudo aquilo que Jesus realiza é como uma sombra da sua presença. Imagine que quando a gente
está num determinado lugar, e a gente está ali, todo mundo paradinho, tá certo? Mas está aqui uma penumbra, etc. Aí, de repente, a gente percebe que tem alguém se aproximando. A primeira coisa que vai chegar não é o pé da pessoa, é a sua sombra. E esses são os milagres de Jesus. São os sinais de que o Rei está entre nós. Mas eles são sombra. Eles são apenas um efeito daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Jesus está fazendo. A ressurreição dos mortos, os milagres que Jesus fez, a cura do leproso, a cura do servo do centurião, a cura da sogra de Pedro, a libertação dos demônios que ele promoveu a muitos naquele final de dia, como a cura de muitos enfermos que foram levados até ele naquele dia. Tudo isso sinaliza uma só coisa, que o Rei está entre nós. Mas talvez ele não esteja como a gente quer que ele esteja. Talvez a gente queira um rei que não está entre nós. Talvez a gente queira um rei que seja capaz de fazer tudo aquilo que a gente espera, como a gente espera. Mas esse rei, primeiro nos ensinou que é necessário humilhar. E o primeiro ato deste rei em revelar que ele reina sobre nós, não foi o ato de alguém que nos esmaga com o seu poder e com a sua autoridade, mas foi o ato de clemência, de misericórdia, de graça. Será que você pode enxergar os milagres que Deus tem feito na sua vida, não como sinais de que Ele te ama, não como sinais de que Ele preocupa com você, mas como sinais de que Ele governa todas as coisas e que você pode confiar que tudo está no seu domínio. Jonas, eu não tenho provado nenhum milagre. Eu não tenho visto Deus fazer absolutamente nada. Prenda a respiração. E você vai descobrir o maior de todos os milagres. Não é você que se mantém vivo. Você nunca parou para imaginar que quando você dorme, você não para de funcionar? Você nunca descansa. Algo em você permanece o tempo todo vivo, batendo, 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 batendo. E quem faz isso bater é o Rei do Universo. Por isso, meus irmãos, a convocação dessa noite não é para que você peça milagres a Ele, mas para que você se submeta a um Messias humilhado. Ou você vai ter vergonha de um Messias humilhado, ou um Messias humilhado não nos interessa, ou um Messias frágil não nos interessa, só nos interessa o Messias glorioso e triunfante. Será que o Messias sofredor, o Messias que carrega as nossas dores, ele não está cumprindo aquilo para o qual ele foi destinado por Deus a fazer entre nós? Carregar a minha dor e a sua dor. E isso, meus irmãos, é aquilo que você que está sofrendo só vai poder provar se na hora do momento da sua dor você souber que toda essa dor que você está passando, toda essa dor está cravada nele naquela cruz. Todas as dores, todos os sofrimentos, tudo aquilo que você puder imaginar, tudo aquilo que desordenou o cosmos, tudo aquilo está sobre Jesus na hora da cruz. Por isso é na cruz o centro de toda a transformação e redenção da obra de Deus. É nela que está a nossa esperança. Minha oração é que a gente se submeta a esse Deus. E a pergunta é como? Servindo a Ele. Como você tem servido a Jesus? Como é a sua relação com a sua igreja? Você está indo numa igreja para tirar alguma coisa, Adãozinho? Para roubar o fruto proibido, é isso? Continua nessa vida. Continua desse jeito, vivendo desse jeito, tomando, pegando, represando, encastelando, querendo ter tudo sobre si. Olha o rei que andou entre nós e ensinou a você e a mim que se somos o seu povo, não apenas imitamos Ele no seu poder doador,
mas imitamos Ele na sua natureza e missão. Imitamos Ele na sua natureza porque devolvemos com doação. Imitamos Ele na missão porque suportamos uns aos outros, carregando a dor e o sofrimento de um e de outro. Talvez a nossa maneira de conceber a igreja seja uma maneira bastante consumista. Talvez a gente queira uma igreja em que a gente possa consumir, mas talvez seja a igreja o único momento da nossa vida em que a gente pode retribuir como a sogra de Pedro retribuiu, servindo a Jesus. Pergunta é se você está servindo a sua igreja. Ao servi-la, você está servindo mesmo a Jesus? Ou está servindo a você? Você está, de alguma forma, usando a igreja para si? Para preencher seu vazio? Como mais um ídolo, é isso? Fez da igreja um ídolo? Você vai para o inferno, do mesmo jeito, mesmo indo na igreja. Porque a igreja não é a tua salvação, a igreja não é seu Deus. A igreja é o lugar de gente que se humilha diante do Senhor e que não tem vergonha de um rei que se humilha. Se você procura um rei de pompas, se você procura um rei de detalhes, se você procura um rei extremamente sofisticado, esse aqui não é o lugar que você vai encontrar. O rei do universo você encontra na manjedoura. O rei do universo você encontra no meio de um monte de gente perversa. Você encontra esse rei no meio de um monte de gente do seu povo necessitado de graça e de misericórdia. Você não vai encontrar esse rei em outro lugar, senão no meio daqueles que precisam dele, daqueles que estão com as suas mãos estendidas clamando por misericórdia e pelo seu amor. É ali que Jesus estará, entre os seus, aqueles que clamam por sua misericórdia. Vamos orar, meus irmãos?